Bom dia, fim de semana começando com o Século News, edição especial para você. Hoje você vai ver o esquema de segurança montado em Roma para o começo do Jubileu da Misericórdia. A preocupação é com os atentados terroristas. Tem também um documentário sobre Nossa Senhora de Guadalupe e a montagem da árvore de Natal na Praça de São Pedro. E sobre o Jubileu, uma cerimônia especial revelou novamente a Porta Santa na Basílica de São Pedro. Ela vai ser aberta no dia 8 de dezembro, quando começa o Ano Santo. Não foi uma cerimônia típica dentro da Basílica de São Pedro, enquanto trabalhadores tiravam o concreto que cobria a Porta Santa desde o Ano Santo de 2000. Após uma breve cerimônia com uma oração, os trabalhadores começaram a desmontar cuidadosamente a parede. Eles tiraram tijolos e, por fim, removeram uma caixa, que contém lembranças do último ano jubilar. A caixa foi transportada para fora em uma cama de flores e aberta mais tarde. A caixa de zinco continha documentos que comprovam o fechamento da Porta Santa, uma escritura em pergaminho, alguns tijolos e algumas medalhas comemorativas do ano 2000. Mas talvez os itens mais importantes foram as chaves para abrir a Porta Santa. O Papa Francisco vai usá-las em 8 de dezembro, durante uma cerimônia que abre oficialmente o Jubileu da Misericórdia. Falando perante uma multidão na audiência geral um pouco menor do que a habitual, o Papa Francisco deu uma mensagem reconfortante. Ele terminou sua catequese sobre a família e falou sobre a misericórdia por conta do próximo ano do jubileu. O Papa disse que todo mundo tem algo do que se arrepender, coisas que pesam sobre a sua consciência. Ele explicou que a Igreja vai sempre abrir as portas de Deus, que não se cansa de perdoar. É sempre aberta. E se a porta para a misericórdia de Deus está sempre aberta, as portas de nossas igrejas devem estar ainda mais. O amor de nossas comunidades, nossas paróquias, nossas instituições, nossas dioceses deve estar sempre aberto. Não há portas fechadas na igreja. Tudo está aberto. Tudo aberto. O Papa disse que é importante para os cristãos e especialmente os pastores serem acolhedores. Ele acrescentou que ninguém pode decidir quem ajudar e quem ignorar, porque Deus inclui a todos. Não le sceglie il guardiano. O guardião não escolhe as ovelhas. O secretário da paróquia também não escolhe, não. Eles se escolhem. Todas as ovelhas são convidadas. Elas são escolhidas pelo bom pastor. O guardião também obedece à voz do pastor. Che lui obbedisce alla voce del pastore. Além disso, o Papa sugeriu que os pastores, os guardiões da igreja, nunca podem esquecer que eles são os administradores da misericórdia de Deus e não o chefe. Podemos dizer que devemos ser como aquele guardião. A igreja é o porteiro, mas não é o chefe da casa do Senhor. O Papa Francisco lembrou que o Dia Mundial da Criança é comemorado em 20 de novembro. Ele concluiu sua audiência com um apelo à comunidade internacional para garantir a educação para todos e lutar contra a criação de crianças soldados. E a Polícia de Roma apresentou o plano de segurança para o ano jubilar. As ações da polícia e do Exército vão ser mais intensas. Depois dos ataques em Paris, a segurança foi intensificada em Roma. Ele trouxe confusão e inconvenientes para muitos moradores. Falsos alarmes causados por bolsas ou malas abandonadas levaram ao fechamento de estações do metrô da capital. Os eventos têm perturbado o deslocamento das pessoas e forçaram alguns turistas a sair de Roma. Se recebemos uma denúncia anônima de que há uma bomba, eu acho que nós temos o dever de ir para descobrir o que é. Quantas vezes teremos de fechar estações do metrô porque o protocolo exige? Não é algo que podemos prever. Este aumento recente em medidas de segurança coincide com um plano pré-existente que será lançado em Roma antes do Jubileu da Misericórdia, que começa no dia 8 de dezembro. Durante o Ano Santo, os voos sobre as celebrações maciças no Vaticano serão banidos. É proibido o uso de drones e patrulhas da polícia vão ser mais intensas a partir do centro de Roma até a sua periferia. Mais câmeras de segurança, especialmente em estações de metrô, vão começar a funcionar. E uma segurança mais rígida vai ser colocada em aeroportos e principais pontos turísticos, como a Basílica de São Pedro e estádios de futebol.
Há um clima de preocupação e isso poderia aumentar a confusão. Ninguém nega que o nosso país é um alvo possível, mas, geralmente, quase sempre, nunca é tão ruim quanto os críticos fazem parecer ser. Tanto as autoridades italianas quanto do Vaticano concordam que até agora nenhum dos eventos previstos na ordem do dia será cancelado. O Papa Francisco se encontrou com centenas de padres no Vaticano e falou sobre a alegria de exercer o ministério. O Papa Francisco disse a um grupo de sacerdotes que quando os padres estão tristes ou nervosos, é ruim para o seu povo e para eles mesmos. Ele falou em uma conferência organizada pela Congregação para o Clero. Foi realizada para marcar o 50º aniversário de duas decisões do Concílio Vaticano II. Uma sobre o ministério e a vida dos presbíteros e a outra sobre a formação sacerdotal. Esses dois decretos são uma semente que o Conselho jogou na vida da Igreja. Durante essas 5 décadas, eles têm crescido. Tornaram-se uma planta vigorosa, é claro, com algumas folhas secas, mas com tantas flores e frutas que adornam a Igreja de hoje. Refazendo o caminho percorrido, esse congresso tem demonstrado esses frutos e constituiu uma reflexão eclesial apropriada sobre o trabalho que resta a ser feito nessa área tão vital para a Igreja. Ainda assim, o trabalho continua a ser feito. O Papa acrescentou que o bem que podem fazer os sacerdotes vem principalmente de sua proximidade e um amor terno para o seu povo. O Papa também teve um encontro com milhares de educadores do mundo todo e respondeu perguntas dos participantes. Respondendo a perguntas de alguns educadores selecionados entre os milhares que participaram de uma audiência com ele, o Papa Francisco explicou suas ideias sobre os desafios que enfrentam no campo da educação. De acordo com o senhor, o que uma instituição deve fazer para ser verdadeiramente cristã? Você não pode falar de educação católica sem falar sobre a humanidade, porque a identidade católica é precisamente que Deus se fez homem. Ele disse que educar as pessoas na fé não é apenas dar catequese, mas sim ajudarem os jovens a compreenderem a realidade e descobrir a transcendência. Para mim, a maior crise na educação, a partir da perspectiva cristã, é esse fechamento à transcendência. Nós nos fechamos à transcendência. O Papa também denunciou a falta de acesso dos mais necessitados à educação. Ele criticou os estados que não enfatizam a sua importância. Entre os trabalhadores mais mal pagos estão os educadores. O que você diz sobre isso? Que o Estado simplesmente não se preocupa com a educação? Se eles estivessem interessados, as coisas não seriam assim. O pacto educacional está quebrado e aqui está o nosso trabalho, encontrar novos caminhos. O ex-professor disse que um bom educador corre o risco de ensinar seus alunos como caminhar por conta própria. Ele acrescentou que bons alunos são muitas vezes aqueles cujos pais não têm muito dinheiro. As crianças mais carentes experimentam algo que crianças mais ricas não sabem o que é: o sofrimento. Elas têm algo que os jovens nos bairros mais ricos não têm. Não é culpa sua, é uma realidade sociológica. Elas têm a experiência de sobrevivência e também de crueldade e também da fome e da injustiça. Sua humanidade está ferida. A realidade é que você entende melhor das periferias do que do centro. Porque no centro você está sempre protegido. Você está sempre em segurança. Tu dal centro sei sempre coperto. Tu nel centro sei sempre difesso. O Papa Francisco sugeriu que a educação não pode ser reduzida apenas à transmissão de ideias e que temos de encontrar novas maneiras de ajudar os jovens a desenvolver sua capacidade de pensar, de fazer e de amar. A semana foi agitada mesmo no Vaticano. O Papa ainda recebeu a visita do governador-geral de um dos menores países do mundo, Antígua e Barbuda. Quando o Papa Francisco se encontra com líderes mundiais, ele sempre representa a menor nação. Mas desta vez o outro estado não era muito maior. Na segunda-feira, no Vaticano, o Papa teve um encontro cordial com o governador-geral de Antígua e Barbuda.
Sir Rodney Williams. A nação de duas ilhas tem uma população de menos de 100 mil pessoas e há cerca de 9 mil católicos que vivem lá. Os dois sorriram quando se sentaram para uma reunião privada de 20 minutos. Eles discutiram como a Igreja Católica contribui para a vida nas ilhas, bem como a migração e as alterações climáticas. Depois de apresentar vários membros de sua família, os dois trocaram presentes. O governador-geral deu ao Papa uma pintura colorida de crianças em idade escolar, e ele sorriu enquanto olhava. O Papa Francisco deu ao líder cópias de Evangelii Gaudium e Laudato Si, juntamente com um medalhão que representa a paz. Enquanto os convidados saíam, o Papa fez um pedido familiar à esposa do governador-geral, embora em uma língua desconhecida. E ele também lembrou o líder para fazer a mesma coisa. A visita é apenas o mais recente movimento para fortalecer o laço entre os dois estados. Antígua e Barbuda também nomeou recentemente um embaixador junto à Santa Sé. Você vai ver no próximo bloco um documentário sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Até daqui a pouco.